Oi, minha gente! Oi, Brasil! Já está no ar o meu, o seu, o nosso podcast Vida Business, hein? O primeiro. E eu não estou sozinho aqui, eu estou muito feliz em poder compartilhar essa nova etapa com o Bruno. Ele vai compartilhar comigo a apresentação, não é mesmo, Bruno? Isso aí, é um prazer estar aqui, Gênesis, junto com você, estreando esse programa. É um desafio para mim também. Estou estreando também como apresentador e é uma honra estar ao seu lado. Tivemos a ideia junto do Vida Business, Juntos, né? E a gente está com uma convidada aqui maravilhosa, não é mesmo? A gente vai falar Incrível. aqui algumas coisas dela antes de anunciar, né? Vamos, é uma pessoa assim que tem tudo para acrescentar. Eu estudei um pouquinho sobre ela. É uma pessoa que tem um histórico bem grande, muito conhecimento e temos muito a aproveitar da presença dela. CEO da Origem. CEO da Origem. Mais de 850 CNPJs atendidos. Estados Unidos, Vários Brasil, países, né? Canadá e Portugal. E antes da gente anunciar o nome dela, a gente também quer agradecer aos nossos patrocinadores, né? Inclusive, ó, a Criartes Personalizada, que fez essa caneca maravilhosa pra gente do Vida Business. E também a gente tem o Daniel Barbearia, que fez, ó, essa barba minha aqui, esse cabelo maravilhoso, né? Temos também a Casa de Bolo, né? Os melhores bolos do Espírito Santo e localidades onde se encontra. E também a gente tem Encontre Sua Viagem by o Hermes Lima. E também tá faltando mais algum patrocinador? Não, tudo certo. Tá tudo Por certo, enquanto né? a gente vai ter mais nomes, mas por se enquanto você tudo quiser certo. também estar aqui com a gente, você pode mandar mensagem. E agora a gente vai anunciar quem é a nossa convidada. Vale falar, calma aí. Vale falar também, além de ela ter todo esse histórico maravilhoso e incrível, ela também ganhou o prêmio Mulheres de Valor com a mentoria de mulheres e negócios. Então a gente tem um perfil aí, gente, ó, fortíssimo. E quem é a Gênesis? Patrícia Vitória. Muito obrigada, Gênesis e Bruno. É um prazer, uma honra sentar essa mesa aqui, inaugurar esse novo espaço que eu tenho certeza que só vai agregar na vida de muitos homens e mulheres de negócios. Que maravilha, né? Agora, Patrícia, já me fala. Patrícia Vitória, de onde vem esse nome? Você já sabe, foi contado para você, porque já tem Vitória no nome, né? Já tem Vitória no nome, é verdade. E vale até de clichê, né? Porque as pessoas falam assim, mas você colocou Vitória... o Vitória é um segundo nome? É Não. artístico. Porque artístico. parece que foi feito ali o nome pra... não, vamos trazer Vitória aqui já no nome pra fazer tudo acontecer. Pra dar um up, assim, É. né? Porque, assim, já na pesquisa a gente já viu aí que tem muitas vitórias e tem muitas conquistas para poder contar e compartilhar com a gente aqui, né? É verdade. Mas o Vitória, ele é o meu sobrenome. Ele é de família, né? Por parte do meu avô materno. E, assim, eu fiz questão até da briga, sabe? Esse sobrenome. Porque alguns primos pegam, outros não. Mas eu tenho uma honra de carregar. É um sobrenome. E a gente carrega como fosse um escudo mesmo, um brasão. Para que a gente ancore mesmo, de fato, no momento da adversidade. Falei, opa, eu tenho Vitória no meu nome. Eu não posso deixar a peteca cair. Isso aí. Agora, Patrícia, fala pra gente como que veio essa questão da mentoria. Você sempre teve essa vontade? Ou foi uma coisa que foi criando ali com o tempo? Quando que surgiu? Quando que você pensou assim, Patrícia, é isso que eu quero pra vida. Eu quero fazer mentoria, eu quero trazer... Da onde que você trouxe essa bagagem de conhecimento pra você levar hoje pra tantas pessoas? Nossa, nunca tinha feito essa pergunta para mim, hein? Eita, fera. Mas é muito interessante, porque a educação, o ensino, sempre teve comigo, assim, aonde, desde pequena, sabe? Aquela pessoa que fica... Vamos brincar de quê? De escolinha? E eu era professora. Já estava ali liderando, né? E aí, assim, isso veio muito natural. Lógico, na fase de criança é uma brincadeira, né, gente? Sim. A gente tá ali, tá ensinando a ler, escrever, é uma brincadeira. Mas aconteceu que eu vim de uma família muito simples, muito, muito humilde, e minha mãe sempre ensinou, falou assim, não, você tem que estudar, né? E esse fato de estudar, eu falei assim, não, para sair dessa vida de dificuldade financeira, tem que estudar. Então, eu sempre fui uma Adquirindo pessoa conhecimento, esforçada, né? Sempre fui uma pessoa que buscou, assim, ser diferente através do conhecimento. Então, o conhecimento foi uma âncora mesmo e tem sido, a gente vê que é uma âncora para propulsionar as pessoas.
E com isso, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, o que eu faço nessa situação? E assim, relações para a vida. Eu fui para a área de negócios no ensino médio, não porque eu queria, mas que era a única forma de eu conseguir um estágio na minha época. Não vou contar minha idade, segredo. Brincadeira. Eu fiz 4.2 recentemente, Tá agora. maravilhosa. Isso que eu ia falar. Com isso. Mas a gente já, quando a gente passa eu costumo falar, eu passei já do 2.5, eu já nem falo mais, porque pra mim travei ali. Travou ali, acabou, né? Eu nem tô nos 30, eu quero ter a pele que ela tem. Ai, gente, obrigada. E assim, o que acontece? No meu tempo lá, que não tão distante, só podia fazer estágio se a gente tivesse ensino técnico, tipo médio, meio técnico, Sim. né? E com isso, eu falei, preciso trabalhar, então vamos para a área técnica. E aí eu fui fazer técnica de administração. Quando eu fui fazer vestibular, graças a Deus tive a oportunidade de passar pela federal, porque também, senão, acho que eu não estaria naquela condição. E aí a gente optou também. Tinha três carreiras interessantes que eu gostava muito e elas conversavam entre si, que era direito, administração e jornalismo. Eu gosto muito da comunicação. E se comunica muito bem. Muito bem, tem uma oratória Obrigada. maravilhosa. E aí eu falei assim, não, vamos optar por administração. E fui feliz nessa As decisão, áreas, sabe? E fui para o corporativo. Eu falei assim, vamos alçar novos voos. Mas até mesmo dentro do corporativo, pessoas fora me pediam orientação. Então, no início, não era nada, não era mentoria, sabe? Eu acho que nem existia. Era tipo um conselho, assim. Vou te dar um conselho do que pode ser feito aqui. É o café. Tipo, Entendi. vamos tomar um café e você dali me vinham os ajudar? conselhos, né? Essa palavra Exato. mentoria, ela veio surgindo tem pouco tempo A também mentoria aí, né? é muito recente. A palavra mentoria é muito recente na vida business, de fato. Sim. Mas as pessoas, assim como você lá no início, era muito de conselho. Era uma pessoa de um grande conhecimento que as pessoas procuravam para falar assim, me dá uma opinião sobre isso, o que eu posso fazer? Foi assim que iniciou, Patrícia? Foi esse que iniciou e muito voltado para a área de negócios. Porque, assim, na infância, a gente passou por uma situação de privações mesmo. E a minha mãe decidiu fazer chup-chup, vendia chup-chup para sustentar a casa. Eu acho isso genial, sabia? Então, Não, dali você já vê, né? Sua mãe ali na dificuldade, Empreendedorismo. empreendendo. E não tem como fugir muito disso, né? Porque aí Exato. você já tá ali, Tem no um berço, sangue. né? A gente se inspira nas pessoas que a gente ama, o que a gente convive. Então, isso, É de por isso alguma que tem forma... aquele ditado, né? Que a gente é aquelas pessoas que a gente tá ali próximo, né? Não é assim que eles falam? Sim. É as 4 pessoas que estão mais próximo da Somos gente. a média das pessoas que a gente mais convive e mais tem contato, inclusive no digital. Por isso que a gente tem que estar Inclusive, colado digital. com gente boa, né? Exatamente. E seguir também gente que dá retorno pra gente, que a gente consegue ter ali uma inspiração também, não seguir Exato. aquelas pessoas que a gente fica lá só olhando, perdendo tempo. Não tem? Tem muito isso também. Eu já segui Patrícia. Segue lá, me segue. Arroba na tela. Arroba na tela. Mas, assim, é bem interessante porque, assim, é muito desafiador saber com quem você vai se aconselhar. Sim. Porque uma decisão, e o mentor tem esse papel muito de condução, né? Eu estou no estado A, quero ir para o estado B. Estou nessa condição, eu quero alavancar meu negócio para um outro patamar. E aí, o que acontece? Uma condução errada não é só o negócio da pessoa, é a vida, é a família, são caminho todo, né? as expectativas, É aquele efeito esperança. borboleta, né? Um pequeno detalhe aqui vai gerar uma catástrofe, alguma coisa muito grande lá na frente. Total. Então, assim, existe uma responsabilidade também por trás do mentor. E como você falou de contágio social, existe até um livro chamado Contágio Social. Nós somos, sim, a média das pessoas com mais convivemos. E ter pessoas que nos inspiram, a gente pode modelar, não é de copiar, é modelar, sabe? Sim. Poxa, o que a pessoa fez para chegar em tal lugar? Uhum. O que ela fez para chegar nesse patamar financeiro, vamos supor assim? Uhum. O que ela fez para faturar 10 mil, 100 mil? Então, vamos modelar, vamos entender qual foi esse caminho, porque hoje não tem mais a questão do inventar da roda. A roda já foi inventada. A gente Foi. precisa só entender quais são esses caminhos que alguém já traçou para que a gente possa traçar. E muitas das vezes o sucesso não está nem atrelado à questão financeira também, né? Tem várias outras questões. Às vezes uma mentoria para uma visibilidade comercial,
um enriquecimento de mentalidade, ou como que eu posso trazer para uma visão diferente para o meu negócio, para minha equipe, como que eu posso fazer, qual caminho eu sigo, né? Às vezes não é nenhuma questão financeira, a financeira vai ser uma consequência daquilo que eu construí. E o bom é que você tá em todas essas áreas, né? Você É. ajuda a empresa, pessoa física também, né? Nessa Sim. questão. Então, se você que está assistindo aí estiver precisando aí, ó, a Patrícia já está aqui para mentorar, né? Fazer a mentoria, né? Do seu negócio, né? Da sua pessoa física também. Então, assim, eu já tô querendo pegar já umas dicas aqui, já agora nesse Eu podcast já tô pensando aqui no meu dia a dia com Patrícia. Alô, Patrícia? Então, tô com uma ideia aqui, o que você acha? Porque ela faz Pode análise perguntar. também. E hoje ainda ela vai fazer análise aqui de algumas personalidades, tá? Para vocês. Sim, eu sou Algumas polêmicas, inclusive. polemiquíssimas, né? É. A gente tenta sair um pouquinho ali da fofoca, mas a fofoca tá um pouquinho aqui na gente, né? Não tem jeito, né, Patrícia? Sim, é porque são pessoas que influenciam outras pessoas. A gente está falando desse contágio social e pessoas influenciam. Vocês aqui vão influenciar a vida de muitas pessoas. Então, é entender de que forma que a gente pode influenciar de uma forma positiva para que a vida das pessoas melhore. Esse podcast aqui é exatamente para isso, Pra né? isso, A gente teve essa exatamente. ideia, né, de trazer experiência, né, para as pessoas que às vezes tá querendo construir alguma coisa, entrar com um empreendimento, né, ou às vezes está precisando ouvir uma palavra diferenciada, né? E a gente vai trazer os convidados aqui, igual você. Até, pessoas- inclusive, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Patrícia, lá no início, quando você pensou assim, chegando no áudio, assim, mentoria. Quem que você tinha como referência? Quem eram as suas referências? Porque hoje, por exemplo, a gente criou Vida Business para que pessoas que estão iniciando essa carreira de Tem uma mentoria referência, tenham uma né? referência. Hoje, por exemplo, você é a nossa primeira convidada, mas tem uma pessoa assistindo a gente agora nesse exato instante que talvez queira uma pessoa como você, assistir uma pessoa como você para entender. Olha, ela é minha referência. Ela é a pessoa com quem eu quero me identificar e fazer minha vida E se crescer a partir inspirar, daí. né? E quem foi essa? Você teve essas pessoas? Quais foram? Quem foi essa pessoa? Isso aí, conta pra gente. É. Então, eu tive várias pessoas, né, que me instruíram em partes da minha vida, não a vida como um todo, mas cada parte da minha vida eu tive pessoas que, de alguma forma, uma palavra, talvez as pessoas nem saibam que uma palavra mudou a rota naquele momento e fez eu chegar onde que eu cheguei. Eu falo que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins nos conduziram até o momento então. Então, a gente Isso precisa mesmo. ser grato também pelas coisas Pelas ruins. coisas ruins. Porque se não fosse, eu duvido se a gente seria casca grossa que a gente é. Ah, a gente Sabe? não constrói que a gente nada. já passou É. pra chegar até aqui, né? Exatamente. Ó, dá corte, hein? Esse é um É. corte, já tá aí, ó, primeiro Feito. corte. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, a principal pessoa que eu falo que me inspirou e me continua me inspirando é Jesus. Ele fala que nós faremos coisas muito maiores que ele. E pensa, eu falo que é uma cultura, trazendo para o lado business, sabe? Não, nada religioso. Jesus, a cultura que ele implantou permanece há mais de 2000 anos. É. Ele tinha um time de 12. Esse time... Pensa Foi o num maior time time que a gente problemático. teve. É. Não, um time cheio de problema. Né? Pedro, que era estourado, sabe? Dominante, autoritário, queria fazer as coisas na força do braço. Um outro que era metódico demais, tinha que ver para crer. Não, deixa eu ver. Não, eu preciso ver, sabe? Duvidando. Então, é um time diverso. Quando você olha para a liderança de Jesus, olha para essa cultura que foi implantada do cristianismo, que antes era a mensagem, você pensa, poxa, se ele conseguiu implantar uma mensagem e ela se perdurou, poxa, o que é a minha empresa? Eu não quero minha empresa só para mim, só para o meu momento. Eu quero que essa empresa ela se perdure para as minhas gerações ou para as gerações futuras. Fazer legado, né? Fazer legado. E, de alguma forma, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de pessoas o tempo inteiro. Então, qual é essa pessoa que inspirou? Gente, Jesus, a Bíblia. E vários livros também. A gente lê vários livros. Tive outras pessoas, além de Jesus, que ele é o soberano, que eu me inspiro Sim, até hoje. com certeza. Porque, assim, gente, em termos de liderança, peguem a Bíblia como se fosse um livro de business para ver. Uhum. Tem muito. Se você olhar com essa visão, né? Você Provérbios, já Salomão. consegue É um olhar bem enxergar. diferente, inclusive. Salomão fala pra gente não emprestar dinheiro, sabe? E aí tem um monte de gente
tô dando dor de cabeça porque tá emprestando dinheiro, emprestando Verdade. cartão Achando de que é Silvio crédito. Santos, ó, aviãozinho Isso é aqui, ó. muito verdade. Tem É. muita gente que tá assistindo a gente que deve estar se identificando. Entende? Aí fala também em Provérbios para você não fazer compromissos financeiros além das suas capacidades. Uhum. Fala também da formiga, né? Do gafanhoto e da formiga. Então, gente, se você olhar para esse lado do negócio, para o lado da vida business, você É um traz grande livro muito. business. É um livro que eu falo que é o manual do ser humano. Sabe? Eu sou apaixonada. Tem outras pessoas também, como eu disse. Tem Ivone Vassolé, que hoje ela está em Uberlândia, que eu sou apaixonada pela história de vida dela. E ela que no início, ela acreditou mais em mim do que eu mesma. A minha mãe mesma é minha inspiração. Minha mãe que só tem a 4ª série, gente. Essa mulher tem uma sabedoria surreal. E eu vi que surreal. ela fazia faxina e você ajudava, né? Sim. Minha mãe fazia faxina para pagar o passe escolar na época. Ela Gente, se isso não for um grande ato de empreendedorismo, eu não sei o que que é. A pessoa, ela coloca, além dos limites dela de como pessoa, ela olha assim, cara, eu tenho que fazer isso daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou me pôr em jogo. E aí, ela não tá se pondo somente em jogo, ela tá dando exemplo pra filha dela. Patrícia foi um exemplo. Inclusive, aí ela foi ajudar. Exatamente, olha só. Nossa, vocês deram uma stalkeada lá nos outros a podcasts. A gente dá uma, você. a gente dá uma estudada antes. Mas bacana. Isso mostra que o Vida Business ele é comprometido com os convidados que estão aqui nessa Com mesa. certeza. Né? Sim. O que acontecia? No ensino médio, eu tinha que estudar em outra escola, em outro município. Tinha ônibus, tinha passagem, enfim. E não tinha essa questão de passe gratuito, enfim. A gente tinha que comprar o passe escolar. E aí minha mãe tinha a opção. Qual que ela tinha para fazer dinheiro? Olha, eu sei fazer faxina. Já trabalhei muitos anos como doméstica. Vamos fazer faxina, que faxina eu consigo colocar dinheiro em casa, consigo te ajudar no passe escolar. E aí, quando eu fui estudar, é essa faxina que bancava o meu passe escolar. Até eu conseguir meu estágio. Eu sei muito bem como é que é isso. Então- Minha mãe sempre fez faxina e ela sempre bancou a casa, né, com esse dinheiro da faxina. A minha também, gente. Gente, A minha também. e é assim, eu tenho muita honra disso, porque aí no sábado eu ia ajudar ela. Falei assim, não, é injusto deixar minha mãe fazer isso sozinha e eu no sábado, né, em casa, mesmo se estivesse estudando, aí eu ia ajudar ela. Gente, tem uma cena que não sai da minha cabeça quando vocês falam desse momento, né? sabe? Uhum. Eu lembro que a gente foi fazer uma faxina numa clínica gigante, e aí era ela, minha tia e eu, que eu fui para ajudar, né? Fui lá para ajudar, acho que eu tinha uns 14 anos. E lembrando, gente, minha mãe nunca me obrigou a nada, sabe? Eu queria fazer parte daquilo. Eu me sentia... É uma contrapartida, eu precisava fazer algo também. Sim. E aí eu fui fazer faxina com minha mãe. E eu dou muito valor ao trabalho manual hoje. Eu dou muito valor, porque é muito cansativo. É. E a gente saiu de lá e tinha que fazer compra no supermercado. E acabou a faxina e fomos para o supermercado. Quando chegamos no supermercado, a gente revezava o carrinho, gente. Era uma loucura. Não era revezava o carrinho, tipo, agora eu compro isso, compro aquilo. Não, revezava o carrinho que a gente não sabia se era a gente que segurava o carrinho, ou se era o carrinho que segurava a gente. Meu Deus do céu. De tão exausta. Não era aquele revezamento de você comprar Ai, isso, não. porque não era do Não é- cansaço Não Não mesmo, era né? compra quem faz mais com menos Não era nem tempo. segurar o carrinho, era empurrar o carrinho, literalmente. Não, e eu falo, gente, naquela época era o carrinho literalmente que segurava a gente. Porque a gente se apoiava e se escorava no carrinho. Porque o esforço físico é muito cansativo. É. Então, é uma lição. E assim, a gente pegou a maior felicidade, acabou a faxina, pegou o dinheiro da faxina, foi pro mercado para colocar dinheiro em casa. Então, assim, eu falo, gente, eu rio dessa situação hoje contando com minha mãe. Ela fala, nossa, não acredito que você vai contar, você conta isso Tem que publicamente. contar. Tem Tem que coisas contar, que eu com penso certeza. que fala assim, isso aí, ó, um dia eu vou contar na minha palestra. É. Eu fico assim, ó. Não. A gente vive tantas coisas, né, que é de experiência, a gente passa para outras pessoas, que Exato. vai inspirar. Entendeu? Exato. Então, E às vezes a pessoa acha assim, ai, que vergonha fazer faxina, ai, que vergonha fazer algo que as pessoas, assim, sabe, algo como se fosse baixo, sabe? Ah, não vou fazer uma marmita, ou não vou levar uma marmita, que é vergonha, vou comer no restaurante. Não, gente, se for a realidade atual levar uma marmita, vai levar uma marmita. Uhum. E tá tudo certo. e nenhum trabalho é vergonhoso. A gente tá trabalhando para ter o nosso, né? Exato, exato. Então a gente tem que dar o Eu melhor. sempre ouvi uma frase dos meus pais que eles falavam assim, o trabalho dignifica o homem. E eu acho que isso é muito real, sabe? Independente do trabalho, independente do que você vai trabalhar, tem um objetivo por trás Sim. disso. E normalmente não é nem o objetivo principal, que é o financeiro, né? A gente tá trabalhando para ganhar a nossa finança ali.
mas é uma construção de mentalidade, uma construção de personalidade, uma construção daquilo que você vai ser, tanto para si quanto para a sociedade, principalmente. E é muito isso, o trabalho, ele constrói uma personalidade para você. Exato, a gente está gerando valor de alguma forma. Sim, sempre tem alguém vendo a gente, então a gente sempre tem que dar o melhor, né? Muito. A gente constrói a nossa própria vitrine. Nossa, É. isso, Gênesis e Bruno, vocês são perfeitos nessa colocação. Eu acho que vou trazer vocês para palestrar nas minhas mentorias. Participações especiais do Vida Business. Exatamente, porque assim, as pessoas se enganam que acham que não estão sendo observadas. A gente hoje tem vários conflitos nos negócios por causa de diversas gerações. E eu tô falando aqui com a geração Z, que tá aqui na minha frente, né? Muitas empresas não estão sabendo lidar com isso. E muitas pessoas mesmo, funcionário, equipe, empreendedor, não estão sabendo lidar com essa confusão de geração. Porque tá todo mundo no mesmo pacote. Que é uma mistura, né? De agora, uma geração com isso, geração ali. E não dá para lidar da mesma forma. Não. Por exemplo, quando a gente fala dos boomers, a gente está falando de pessoas que prezam pela estabilidade, prezam pelo um conforto financeiro. Quando a gente vai lá para a Z, ou a gente vai para X, a gente está falando de reconhecimento profissional. É. A Y é meio good vibe, assim, sabe? É aquela coisa assim, eu quero viver mais minha vida. Eu preciso gerar, fala do legado e que o legado vai se sustentar. Já a Z, ela já fala de conexões. Ela sente falta dessas conexões, que a X e a Y tem muito natural e que a Z, de alguma forma, se perdeu essas conexões. Existe uma pesquisa que diz que a maioria dos jovens americanos preferia que não estivessem as redes sociais para que houvesse conexão real. Porque falta muito, né? Essa questão depois que E a gente que viveu antes da tecnologia, a gente sabe o quanto que faz uma diferença a infância conectada à terra, conectada... Rua, a gente brincava de taco, a gente brincava de Ixi, bolinha de gude Sim. com os amigos, andava de bicicleta, voltava todo sujo em casa, apanhava. Eu ganhei meu primeiro rádio. Aí chamava os coleguinhas pra poder ouvir CD. Ixi, eu era da época da fita. Meu Deus do céu. Eu peguei essa época ainda. Eu era da fita também, gente. Mas assim, isso é uma certa nostalgia, mas fala um pouquinho da nossa vida e de como a gente lida com os nossos negócios. Porque quando a gente olha para as pessoas em nossa volta, a gente consegue entender de que forma que eu vou tratar minha equipe, meus funcionários, a minha liderança, entendendo que cada um está numa geração e cada um tem uma personalidade. Sim, tem muito isso, né? Que a gente tem que saber como falar com as pessoas, porque cada pessoa é diferente. Então a gente não pode tratar o todo igual, né? Tem que saber como falar. E tudo é a forma também, né? Eu falo assim, me veio até um pensamento agora, porque eu e Gênesis, a gente tem o nosso cotidiano muito atrelado. Só que, apesar de a gente ser ainda da geração Z, a gente vê muitos da nossa geração com um pensamento muito distorcido. Hoje a gente faz parte de uma equipe onde todo mundo é muito todo mundo se abraça, todo mundo tem um objetivo comum, todo mundo olha a meta e a gente se direciona para a meta. Então, a gente não se perde, mas a gente vê muita galera da nossa própria geração que se perde, tem um pensamento meio distorcido da realidade. E a gente entende também que o trabalho das outras gerações era muito... É uma estabilidade financeira, eu quero construir algo, eu quero montar algo para mim e montar isso. Só que tem umas consequências também, né? E aí a geração Z já olha aquelas consequências, olha assim, teve uma consequência ali, eu não quero chegar nessa consequência. Eu quero chegar até certo ponto onde eu me sinta bem com a minha vida, meu CPF, mas que eu consiga também me doar para o CNPJ. E aí, trazendo para esse lado, Patrícia, quero te perguntar, você transformou 850 CNPJs. Mil, vai chegar. Nossa, vamos chegar. Ó, profetizando. Profetizando. Mas você mudou 850 CNPJs. Passaram por mim. E países diferentes. Eu quero dizer para você, né, a gente trazendo para essa questão de... Internacional. Eu quero trazer para você uma questão, perguntar para você, como é lidar com 850 CNPJs, são 850 personalidades diferentes. A gente fala de CNPJ, mas atrás do CNPJ tem um CPF comandando ali. Como é para você agora, a gente sai lá da raiz e traz agora para de fato hoje. Como é para você hoje lidar com essas personalidades? Como é para você
lidar com essas visões diferentes, com gerações diferentes. Quando você enxerga a pessoa, eu vi que ela monta perfil, né? Ela consegue analisar perfil. Quando Ainda você hoje. chega, como é que você faz? Como é que você lida com essas situações e entende esses perfis? Certo. Quando a gente fala de negócio, as empresas tendem a ter... As empresas do mesmo porte tendem a ter os mesmos problemas. Uhum. Outros um pouco mais, um pouco menos, dependendo do grau de maturidade do negócio. Mas como que eu lido com isso? Entendendo de negócio. Por quê? Não importa o nicho do negócio, não importa a característica do negócio. Os negócios são negócios. Eles existem processos, eles existem pessoas e eles existem recursos, estruturas. Seja estrutura no digital ou seja estrutura física. Mas processos, pessoas e estruturas, né? Recursos que a gente fala. Então, existe na administração, a gente fala, existe uma base que sustenta em termos de gestão. Gestão é aplicada em qualquer tipo de negócio. Por exemplo, hoje eu atendo a lojas varejos e influentes digitais. E cantores. Né? Em breve. Em breve. Olha o spoiler. Então, assim, eu tenho cartela de cliente desde o varejo a influentes digitais, que passaram a entender que também a carreira deixou de ser carreira e virou um negócio, a influência digital. Então, hoje eu tenho uma gama, um leque de empresas que eu atendo, que eu já atendi. Como que eu lido com isso? Eu percebi, lógico, por muito estudo e também atendendo essas empresas, que existem problemas comuns que estão, eu falo que é causa e efeito, sabe? Existe o efeito, qual é a causa? As causas estavam muito próximas. Por exemplo, se a gente fala de rotatividade de equipe, que é o efeito, qual que é a causa? Existem causas muito comuns entre essas empresas que diversos nichos diferentes. Se eu falo de, o caixa, não estou conseguindo fazer caixa na empresa, ou o faturamento está caindo. Quando a gente olha o efeito e olha a causa, existem causas muito comuns. Então, eu sou uma pessoa que não para de estudar. Né? Eu estou indo agora para fazer mestrado. Eu viajei recentemente para São Paulo, fiquei 10 dias lá, assim, conectando com outros diversos negócios diferentes. Mais de 9 mil empresários no Brasil. Então, assim, é necessário estudo e também entender que gestão é gestão em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão na nossa vida primeiro. Como que a gente está fazendo gestão dentro da nossa casa? Como que a gente está fazendo gestão dentro da nossa carreira? Como que a gente está fazendo gestão do ambiente familiar? Que quando você olha uma família, tipo, a família que tem criança... Tem que ter gestão, porque ali é sua equipe. É o que você tem. É seus filhos, seu marido, sua esposa. É a equipe que você tem. Como que você está liderando essa equipe? Como você está se liderando? Porque também, se a gente olhar, precisa de gestão também na gente, quanto pessoa, quanto CPF. Porque por isso que eu acredito muito que por trás de todo CNPJ existe CPF forte. Se eu tenho um CNPJ forte, certamente eu tenho CPFs fortes por trás. Não tem como eu ter um CPF fraco, pessoas que estão instáveis emocionalmente, que têm conflitos consigo mesmo, conseguir liderar outras pessoas, conseguir fazer um negócio ter sucesso. Então, a pessoa que lidera a si mesma é muito mais bem-sucedida no negócio. Mais ainda, né? Não, gente, eu por mim ficava ouvindo a Patrícia aqui ó, o tempo inteiro. Eu tô encantado por ela, eu tô tá encantado. Maravilhoso, né? Ela prende a gente, né? Eu fico aqui prestando atenção. Eu tento me conter, óbvio, né? Mas eu fico olhando pra ela assim, meu Deus, vai, continua, pode falar. Não, por favor, pode fazer meu bate-papo. Ai, Patrícia, ó, agora fala pra gente um pouquinho. A gente já falou das suas vitórias, né? Que você já teve. Agora, teve algum momento bem difícil nessa caminhada que você teve até chegar aqui? Nossa. Que você lembra, assim... Que você lembra que foi difícil, mas que superou. Eu já quebrei. Né? E que bom que eu quebrei, porque eu aprendi. Eu abri um CNPJ em 2008, e eu fui dar consultoria, e estava tudo certo no CNPJ, sabe? Bombando. Só que eu era uma alcoholic. Eu só trabalhava. Eu esqueci que eu tinha uma vida pessoal. Eu tinha uma casa, eu tinha um marido.
Eu tinha um filho pequeno, né? Gustavo, meu filho, hoje está com 20 anos, estava com 4. E aí eu me entreguei, eu sou muito intensa no que eu faço. Tudo que eu faço, eu busco fazer com muita excelência. Quem me conhece no meu dia a dia, sabe, nossa, Patrícia, pra que tudo isso? Eu falei, não, porque eu gosto do nível de excelência. Eu sei muito bem como é que é você. Eu sou desse jeito. Quando eu entro no negócio, ó, Não, eu entro de a gente cabeça. veste a camisa mesmo de vez, né? Só que eu aprendi, em 2010, eu tive um relacionamento fracassado. Não foi por causa do meu negócio, mas foi por causa do comportamento dos dois. Então, a gente se separou, mas não estava previsto no meu planejamento. Pensa numa pessoa... Eu não sou a planejadora, mas eu gosto de uma certa visão de futuro com passos. Qual o próximo Uma passo? organização ali. E os próximos passos contavam com aquela pessoa comigo, né? Então, no natural, né? Tá tudo certo. Só que era um relacionamento fracassado. Na verdade, começou fracassado e só eu que não sabia. Tá tudo bem, eu tenho certeza que alguém vai se identificar com isso. Eu? E aí, em 2010, eu passei por um processo de separação. E isso eu vim também antes de um tratamento de um tumor. Graças a Deus, eu não tive mais, assim, fui sarada, né, curada daquele tumor. E logo depois da separação, então, assim, foi tipo aquele meme da tia que vai pegar uma onda e fica as perninhas na praia, que Sei, tomou uns vai caldos. rolando, assim. Vai rolando, tomando os caldos. Era eu. E aquilo, eu não tive maturidade naquele momento. Na verdade, eu não tive estrutura emocional para tocar um negócio que tava tendo lucro, ok? E aí eu falei, não, vou para o mundo corporativo, porque eu preciso respirar, eu preciso me organizar, eu preciso organizar minha cabeça, eu preciso me organizar minha vida, porque muda toda uma rotina. Quando se separa, são casas diferentes, rotina diferente, filho, como é que fica o filho. Então, eu precisava dar uma atenção maior para minha família, para mim e para o meu filho. Era o seu momento. Né? Era o Você meu precisava momento. desse momento, né? E eu tava Pra se assim, refazer. Ela precisava de um respiro. alavancando, tava fazendo muita consultoria. Pensa na ousadia de pessoa. Uhum. Era eu. Lógico que eu resgatei nos últimos tempos com muita terapia. Eu falo terapia é vida, esse meu lado. E aí, em 2011, 2010, eu quebrei. Sei que eu fiquei devendo 5 bancos. Paguei todo mundo, graças a Deus. Mas, assim, foi um momento muito desafiador. Mas eu falo, nem foi no negócio, foi na vida pessoal que impactou o negócio. Eu precisei parar, dizer assim, não, opa, vou parar aqui. Enquanto essa bola de neve de problemas não se aumente. E eu não tinha estrutura para tocar. Eu não tinha equipe, era eu equipe. Então, aí eu Por parei. você mesmo. Né? E aí, em 2011, eu fui para o corporativo. E aí, eu fui para uma grande multinacional. Graças a Deus, sempre trabalhei em grandes empresas. E essa empresa, eu consegui dar aquela respirada, sabe? Construí uma carreira aí de 9 anos de carreiras dentro dessa empresa, em alguns resultados. E também como eu falo, gente, mentoria não saiu de mim, como eu falei. Quando deu 2015, eu sempre estudei, busquei autoconhecimento, as pessoas buscavam em mim. Eu falei, opa, vamos começar a atender, então, essas pessoas? Então, mesmo no corporativo, em 2015, eu comecei a atender no escritório, abri um escritório e comecei a atender à noite, nos dias de semana, as pessoas que queriam ter sucesso na sua carreira, no seu negócio. Eu comecei por demanda mesmo, as pessoas, eu tô precisando de uma ajuda, você me atende? Você já fazia essa consultoria já. Aí eu retomei de uma forma mais light, mais leve. E em 2016, eu retomei a empresa de uma forma diferente, um patamar diferente. E fui intercalando entre o corporativo, o meu CLT, e a empresa. Eu não rompi e já fui abrir o negócio, sabe? Foi com cautela ali, né? Eu fiz um processo de migração, de planejamento para migrar 100% para o meu negócio. Então, desde 2016, eu tenho origem. Eu falo agora que a gente citou a origem, né? Desde 2016, eu retomei. Na verdade, antes nem era origem, era outro nome. Eu retomei a origem no sentido de resgatar, de fato, dar origem à essência das pessoas. Né? Já diz, já, origem. E é interessante a gente ter essa visão, porque por mais que a gente tenha um negócio, que a gente saiba que seja de sucesso, por mais que a gente vê que tá caminhando bem, se a gente não cuidar do psicológico, se a gente não cuidar daquilo que tá dentro da nossa mente, nada anda, né? Então, muitas das vezes a gente tá lá, o negócio tudo bem, tá tudo certo, tá tudo encaminhando, mas dentro da cabeça tem uma confusão que normalmente a gente não consegue resolver. Porque
por mais que a gente tenha um lado business, que a gente tenha um lado Sim. CNPJ, a gente tem que cuidar do nosso CPF, a gente tem que cuidar da nossa mente, porque o nosso CNPJ, como você falou, por mais que ele seja forte, tem um CPF forte por trás dele. Mas esse CPF tem que ser cuidado e bem analisado também. Perfeito. E assim, eu prezo muito por isso. Não, se eu falar assim, tem equilíbrio. Não, gente, não existe equilíbrio. Equilíbrio é uma utopia. Uhum. Mas a gente buscar pontos de atenção para que a gente, na nossa rotina do dia a dia, tenha esses pontos. Poxa, qual o momento que eu vou me conectar comigo? É. Qual o momento que eu vou me conectar com o meu familiar? Qual o momento que eu vou dedicar à minha saúde? Agora é pode o mundo estar caindo, o celular, sabe, tocando, cliente querendo ser atendido, mas qual o horário que eu vou A gente tem que ter, dedicar? né? O momento da gente tem que ter um lazer, né? Exato. A gente tem que ter esse momento, né? E aproveitando e falar desse momento de lazer, a gente vai falar também do nosso patrocinador maravilhoso, Encontre Sua Viagem, by o Hermes Lima. Consegue colocar na tela pra gente, produção? E você que tá precisando, né, de viajar, ó, curtir um lazer diferenciado, ó, Encontre Sua Viagem, by o Hermes Lima, hein? Ó, ele faz um atendimento personalizado, inclusive está com algumas promoções, então vocês já podem chamar ele, ó, o arroba tá passando aqui embaixo. Chama ele que ele vai fazer um atendimento personalizado para vocês. Tem viagem nacional e internacional. Então, ó, entre em contato que vocês não vão se arrepender, hein? Voltando então, Patrícia, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, porque é algo que sempre teve rodeando na minha mente. Hoje, te ouvindo, com toda a sua experiência, ela gritou na minha mente, eu preciso te perguntar. Você acredita que o operacional, as técnicas operacionais, ela salva o CNPJ ou construir uma mentalidade? Por exemplo, você chegou numa loja e o empresário que te contratou está com uma dificuldade. O líder de lá está com uma dificuldade. Você acha que a construção da mentalidade dele, uma reconstrução da mentalidade dele, pode salvar o CNPJ, ou eu firmar uma técnica operacional muito mais forte do que ele estava usando antes, pode ser uma mudança muito mais significativa do que eu trabalhar a mente nele? Vamos ver se eu entendi a pergunta. É entre mentalidade e operação. Se eu mexo na operação ou se eu trabalho a questão da mentalidade, certo? Então, vamos lá. Quando eu vou trazer a analogia do futebol, né? Eu gosto de futebol porque eu consigo acompanhar meu esposo. Eu não entendia muito, eu continuo não entendendo muita coisa, mas eu O acho... principal ali, né? A eu gosto dinâmica. daquela vibração. E o Brasil, gente, a cara do Brasil é o futebol, né? Não tem jeito, né? Onde você vai com a camisa do Brasil aí É um fora dos do selos, país... assim, Brasil, futebol. Você vai com a Carimbo. camisa do Brasil aí fora, você fala, brasileiro, brasileiro. Então, eu sou apaixonada por futebol. E a gente percebe o que acontece. Quando um time vai mal, você pode ter o melhor time, sabe? Artilheiro, juntar os melhores jogadores do mundo, montar um time. Se você não tem um técnico que vai conduzir aquele time, a gente fracassa, o time fracassa. E o que os clubes, o que as seleções fazem? Pô, o time não tá legal. Eles fazem, muda o técnico. A própria torcida pede para mudar o técnico. Você vê alguns times, por exemplo, meu pai é flamenguista e meu marido é flamenguista. Então, tem que ser flamenguista, Eu né? também sou. Eu falo que eu sou não posso flamenguista fugir. porque já vem, assim, de família, né? Desde a época que eu era criança. Mas, assim, eu não acompanho muito futebol. Mas a gente fala por causa da família, né? Sim. Eu até implicava com meu pai, às vezes falava que era Vasco, porque ele é Flamengo, né? Só pra implicar mesmo. Só pra rolar aquela Mas treta, mas né? eu sou Flamengo. E aí, é muito engraçado que quando a gente olha 2019, gente, o time do Flamengo, quem é flamenguista lembra, sabe? É um time que ganhou todos os títulos, foi pro Libertadores. Então, assim, era um time, a seleção. A gente fala, poxa, a seleção. Só que aí passou o tempo com mesmos jogadores, com técnicos diferentes, o time teve outros resultados. Como isso é possível? A bola é a mesma, o campo é o mesmo, as técnicas são as mesmas. Só que a condução foi diferente. E aí, quando mudou, e aí agora mudou novamente, né? Eu esqueci o nome do técnico lá, mas é um cara que conhece a equipe, que sabe lidar com a equipe, ele sabe cobrar, mas sabe cobrar na medida, sabe conduzir, sabe montar uma estratégia de jogo. O time está tendo outro resultado. Então, você percebe que
Quando você fala de mentalidade, eu falo que você pode ter as melhores peças, os melhores jogadores. Se você não tiver um técnico que sabe conduzir, ou que não entenda de gente, dificilmente vai ter sucesso na equipe. Vai se perder. Nada impeça que consiga fazer as duas coisas, os dois trabalhos. Tanto a questão da liderança, na mudança da mentalidade, quanto na mentalidade, aí passa para resultados comportamentais. A gente fala, não adianta eu ter uma mudança de mentalidade se aquilo não trazer um resultado no comportamento, né? Na prática, ali na rotina. Quanto também no operacional. É importante enxergar. E aí, quando a gente a gente trabalha a mentalidade da liderança, do empresário, empresária, ou de um gerente de loja, a gente consegue, de fato, ver que o time tem outro rendimento, sabe? Muda. Eu falo até que às vezes, então, nesse pensamento, é como se fosse uma receita de bolo. Que você tem todos os ingredientes, você tem tudo ali para fazer dar certo, mas se você não tiver uma boa mão, você não vai conseguir um bom resultado. Exatamente. Exato. E aí é condução, gente. Pessoas... Aí fala assim, mas é o funcionário que não está dando resultado. Tá, mas será que eu estou dando feedback correto? Será que eu estou sabendo dar um feedback de forma correta? Será que os meus processos, quando você fala de operacional, será que o meu processo está mapeado? Será que ele sabe o que precisa ser feito? Será que, além de conhecer, será que ele sabe fazer o que está sendo exigido? Porque também não adianta eu cobrar uma coisa que eu também não ensinei. Então, tem que ter esse olhar... Tem que ter essa reflexão, né? Antes de tem que ter esse diagnóstico, esse olhar. Uma autoanálise. Exato, tem que ter uma autoanálise e olhar. Porque, às vezes, o que acontece com muita liderança? O líder, ele tá... por exemplo, vamos pensar numa loja. Né? Você falou de perfume, que você gosta de perfume. Eu sou apaixonado. Eu também sou apaixonada por perfume. Gosto de andar cheirosa. Eu carrego meu perfume na bolsa pra onde eu vou. E aí, quando você tem uma loja de perfume, por exemplo, e aí você tem excelentes vendedores que entendem de perfume, que sabem lidar com gente, e às vezes o cliente quer ser atendido pelo gerente, porque o gerente às vezes era um antigo vendedor. Pegaram um vendedor que batia meta, virou gerente. Só que ele é um excelente vendedor, não quer dizer que ele é um excelente gerente. Entende? Então, aí o cliente chega, mas eu quero fulano, mas fulano vai fazer um desconto, fulano vai passar mais vezes no cartão para mim. Aí vai o fulano, que era vendedor como gerente, mas está com a mente, com a cabeça de vendedor, liderando a equipe, vai lá atender a pessoa. E aí descredibiliza o vendedor que está atendendo. Gera até uma rixa. O gerente tá tomando venda do vendedor, tá pegando pra ele. Tem muito disso também. Poxa, a comissão é minha ou é sua? Tem muito disso. Então, acaba tendo essa confusão ali, né? Mas por quê? Porque pegaram um excelente vendedor e transformaram ele no gerente. Existem características para um vendedor e existem características para um gerente. Nem sempre o melhor operacional vai ser o melhor que vai liderar. Então, a pessoa que faz a sucessão... Tem que ter essa visão, faz né? encarreiramento, tem que saber exatamente qual as características necessárias para cada cadeira, né? Para cada posição. A pessoa certa no lugar certo. Patrícia dando assessoria aqui, ó, gratuita para você, tá vendo? Gratuita. Tem que ficar até o final, que ainda tem outras análises. Inclusive, ela tava falando de futebol, me veio uma coisa aqui na cabeça, eu vou pedir uma análise para ela que não tava no meu script. Mas me veio aqui na minha cabeça. Olha a pessoa. Vamos lá. Quando a gente fala em futebol, né, a gente pensa em quem? Em quem? Neymar, né? Então, eu vou pedir para a Patrícia, rapidamente, com os conhecimentos que ela tem, para ela fazer uma análise do nosso menino Ney. Nosso menino Ney. Inclusive, tá em mudança, né? Em várias coisas, que diz ele que não vai ser mais menino, não. Que agora ele é homem. Ele Ney. vai assumir isso. Então, vamos lá. Com Patrícia Vitória, uma análise do menino Ney. Desafiador, né? Então, como analista de perfil comportamental, eu vou abrir um parênteses aqui, né, dizer que a gente está aqui no bate-papo para fazer uma mera reflexão baseado naquilo que a gente vê. Não estou aplicando nenhuma ficha nele. Mas se o menino Ney, que não é menino, se o Neymar hoje quiser, a gente faz análise de perfil comportamental sem problema, é só me chamar. Então, pode me chamar que... Marquem o Neymar, gente, nesse corte. Contatem aqui o Vida Business, que eu faço, com certeza eu vou fazer a análise de perfil comportamental. Caso ele não tenha, né, fica o convite. Caso tenha, quiserem aprofundar, eis-me aqui. Então, o Neymar, ele tem uma personalidade muito comunicativa, por mais, às vezes... E a gente fala isso
comunicativo não com a questão da relacionamento com o público, né? Porque às vezes ele chega a ser até um pouco tímido nas Sim, entrevistas. ele tem isso. Já consegue perceber que ele tem uma certa timidez ali também. Uma certa Ele é um pouco timidez, travado pra comunicação. mas ele ama festas, né? Sim. O Porque ali nos Billy Neymar, Night ali se solta, né? É. né? Ama festas, no sentido assim, ele ama conexões. Então a gente tá vendo uma pessoa que se conecta. É uma pessoa que não é muito de usar roupas formais. Então ele tende a ter um estilo um pouco mais descolado. Concorda comigo? Sim. Sim. A roupa também fala, tá? Um pouco da Fala personalidade muito. da Uhum. pessoa. Quando a gente fala de perfil comportamental, que eu vou trazer aqui, é baseado no DISC, né? Na teoria de Maslow. Então, essa teoria é aplicada no mundo inteiro e é uma das mais conhecidas, assim, mundialmente falando. Quando eu olho para ele, eu vejo um perfil mais comunicativo, mais extrovertido, mais na medida, né? Mas é uma pessoa que ela gosta de resultado. Mas ela prefere o quê? Ela prefere o reconhecimento social primeiro. É. Ele tem Isso é notório, uma né? necessidade Aham. de ser aprovado. Assim, eu percebo, né? Não é que ele Uhum. tem, eu percebo, vou corrigindo aqui. Uma necessidade de aprovação do público. É uma pessoa extremamente que encanta o público, né? Quando você fala em futebol, a primeira pessoa que você lembra é o Neymar. Não sei por que ainda a bola de ouro não foi para ele, né? A gente aí fica hashtag bola de ouro Neymar. E entender que tem seus desafios, porque existe essa questão da comunicação. Mas tem certa introversão, sabe? Quando eu olho para o menino Neymar, que não estava no nosso script, se puderem colocar, vamos colocar uma foto dele aqui? E aí, quando a gente olha a foto dele, a gente já percebe. Olha o leve sorriso dele. É uma pessoa extremamente formal. Com formal não usaria tanta barba desconstruída. Estaria uma barba mais Brinco alinhada. também, né? Pegou a foto certa, né? Já com um Brinco. sorrisinho. Exatamente. O corte na sobrancelha. Não, corte na sobrancelha, extremamente Ditando moda. estiloso, porque ele influencia. Sim. Gente, quando a gente fala de Brasil, Isso é inegável. ele influencia. Então, a gente está percebendo um perfil assim, olha, eu gosto de você e tal, mas eu também gosto de resultado. Se tiver de fazer um gol, pô, passa a bola para mim, Uhum. sabe? É um perfil ousado e comunicativo. Por mais que, talvez, nas entrevistas, rola aquela timidez, rola aquela assim, que ela fala um pouquinho mais para dentro. Mas, provavelmente, com certeza, ele deve ter consultoria de oratória, deve estar trabalhando certeza. isso. Mas, assim, quando a gente olha para o mundo dos negócios, a gente percebe um Neymar que tem vários contratos com marcas estratégicas. Por exemplo, a Red Bull é uma das marcas, a Puma. Então, a gente olha também uma pessoa que visa resultados, não só no campo, mas resultados nos negócios. Né? Os principais negócios desses jogadores não estão no campo, estão fora. Né? Os principais contratos, maiores contratos. O campo é vitrine, né? O campo Sim. é vitrine, a tela Mostrar, é né? vitrine. Então, olhando assim, eu até falei assim, eu vou checar aqui, ver se o perfil é exatamente esse. Mas a gente está vendo uma pessoa que é uma influente do DISC, que é o I, e o dominante, que é o D. Então, o Neymar, ele tem essas duas categorias. Tanto ele está no comunicativo, que é o influente, quanto na dominância, que é focado em resultado. Então, Show de bola. E daqui a pouquinho já vou pedir a produção para já ir preparando as fotos, porque a gente vai ter uma análise de outras pessoas também aqui. A gente só começou a esquentar. Então agora, Patrícia, eu quero saber, porque recentemente você abriu um escritório, né? Eu vi, teve inauguração, já fez várias consultorias, passou Sim. inclusive até na TV que eu vi, gente, maravilhosa, né? maravilhoso. Eu vi a matéria. Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente sentiu a necessidade de ter uma estrutura própria, que já não dava mais para ficar em espaços sublocados. Eu falei assim, não, tá na hora de crescer. E para crescer, a gente precisa até, no meu caso, no meu negócio, precisava de ter um espaço físico. E aí, é aquela coisa, né? Santo de casa precisa fazer o dever de casa. Né? Não adianta eu dar mentoria, consultoria para fora, falar de crescimento, se eu também não crescer. Então, foi um passo importante que a gente fez no ano passado, metade do ano passado, que foi a inauguração do espaço totalmente
preparado para receber, tanto para mentoria, consultoria e treinamentos. A gente Eu já estou deu te devendo uma treinamento. visita lá, que a gente tinha combinado, lembra? Sim. Só que é lá na Serra que ela mora. É. Eu quero ir de junto, Vila hein? Velha. Eu quero ir junto. É, em Colina de Laranjeiras, fica A gente vai, vamos marcar pra gente ir, Vamos, porque, vamos marcar, tomar um vamos marcar. café, porque lá, ó, eu já vi as fotos, vi vídeo e é maravilhoso. prédio maravilhoso, assim, em termos de prédio comercial, a gente está na melhor estrutura da Serra, que é o Essencial Escritório. Então, bem localizado, tem estacionamento. Então, assim, tem cafezinho, então pode chegar lá Fantástico, que né? vai... A gente vai combinar esse negócio, a gente vai lá, Vamos com combinar, vamos certeza. Perfeito. Agora a gente tá, gente, com mais 2 análises. A gente pegou ela de surpresa com o Neymar. Agora a gente tem mais 2 também para ela analisar, que eu já separei aqui. Vocês vão gostar muito. E agora a gente já tá com a foto aqui do Marcos Voaz. E eu quero saber essa análise, hein, Patrícia? Ele que é aqui do nosso estado. Conta pra gente essa análise. A gente adora ela analisando. Quero saber tudo. O Marcos é uma pessoa que a gente admira muito, né? Como Sim. empresariado capixaba. Porque é uma pessoa que tem um berço familiar, né? Que é a família Boaz. Mas abriu mão, de certa forma, disso para alçar voos em São Paulo e depois voltou. Ele construiu a sua própria história, sabe? Ele, de alguma forma, ele não se acomodou e falou assim, não, eu já estou na família bem-sucedida. Não, ele fez questão. Então, isso mostra uma personalidade, uma pessoa dominante que busca resultados. Ele buscou, de alguma forma, construir também sua própria história e é muito bem-sucedido. Ele tem vários negócios e eu gostaria de trazer aqui ele foi responsável pela fundação da Holding Boaz, que inclusive tem projetos de entretenimento. Então, não sei se vocês lembram voltou agora na Praça do Papa, mas antes tinha aqueles shows, assim, Sim. e que ele foi um dos precursores junto na Hold, né? Inclusive projetos de marcas de sucesso como o Café de La Musique, né? Que ele vendeu, Sim. que era uma das maiores casas da América Latina e eles venderam. Ele tem um forte... a gente percebe que a questão da família é muito importante para ele. O valor da família. E é uma pessoa que sempre está muito com os filhos. Você vê foto com filhos. Sim, exatamente. Então, foto com a família. Mesmo que às vezes compartilhando nesses momentos. ele mora fora, mas ele sempre está aqui no Espírito Santo. Então, você percebe também ele influenciando os negócios capixabas de alguma forma. Muito investimento, né, aqui. Ele sai pra fora, mas a mentalidade dele sempre tá na localidade que ele se originou. Ele tem a paixão pelo Espírito Santo, né? Ele fala dessa E paixão pelo Espírito é Santo. disso que a gente precisa aqui, né? De pessoas desse jeito. Exato. E eu percebo, assim, lógico, gente, se o Boaz quiser fazer também análise de perfil, né? Ou até se ele quiser vir aqui, né? Se ele quiser no vir nosso aqui. podcast Vida Business, tá super Seria convidado. muito bom tê-lo aqui. Vai ser uma honra fazer a análise de perfil dele, porque ele é uma pessoa referência pra gente. Eu percebo nele também um perfil estável. E no Jim Collins, ele fala empresas feitas para vencer, ele fala um pouquinho desse perfil de estabilidade, que é uma pessoa que preza a constância ao invés do ritmo intenso e parando, sabotagem, sabe? O perfil estável, ele tem esse perfil do ritmo mais cauteloso, planejado. Então, de certa forma, a dominância que é esse furacão, que é tipo, vamos lá, vou fazer acontecer, é equilibrado no perfil dele pela estabilidade. Então, não sei, vamos ver. Se a gente fizer a análise de perfil sistêmica dele, a gente consegue ter essa análise. Mas quando a gente olha para o perfil dele, olha, a gente está vendo uma pessoa com um leve sorriso. Ele tem um grau de dominância, Pela mas foto, né? Já tem dá pra uma ver empatia. também. Não, você vê uma pessoa que é empática. Ele é um bom ouvinte. Eu já tive prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ai, que então, maravilha. ele é Nossa, um já tem excelente ouvinte. Já viu pessoalmente, então você já consegue analisar bem Exato. melhor ainda, né? Ele é um excelente ouvinte e ele é muito colaborativo no sentido de contribuir para as próximas gerações. Então, a gente percebe isso muito no perfil estável, né? Que evita conflito. Você não vê o Marcos Boaz envolvido com conflitos. Então, a estabilidade, claro que a dominância é o mais forte nele, que fala, mas tem sim a estabilidade de uma forma que traz a questão das conexões e relacionamentos. É lógico que os valores familiares, a criação influencia, mas tem algumas características do perfil DISC que dá para a gente contribuir aí e também se inspirar nele, né? Isso que eu ia falar, é uma Maravilha, pessoa né? pra gente se inspirar, né? Verdade. Com certeza. E a gente vai ver agora também mais uma personalidade. Polêmica, inclusive, né? Demais, essa, né?
E a gente já tá com uma personalidade polêmica aqui também, já que a Anitta é polêmica, mas tá arrasando, levando o nosso nome até fora do país, né? Ganhando vários prêmios, ganhando vários prêmios. E eu quero saber agora da Patrícia também uma análise da Anitta, da Anira, né? Internacional, Anira. brasileira. Anira. A gente percebe a mulher muito forte. E aí, falando de algumas características, e depois a gente revela qual é o perfil, né? Hashtag marque a Anitta nesse episódio, gente. Vem nela. Que ela é assistir bem esse conectada, né? Bem conectada. episódio. Inclusive, por exemplo, quando você olha uma foto dela, ela tá uma foto de braços cruzados. Né? Olha o ombro dela. Não é um ombro virado para baixo, é um ombro bem posicionado. Tipo assim, ela sabe quem ela é. Esse queixinho mais estendido é de um perfil de uma natureza que eu que mando, né? Vocês obedecem. É o perfil posicionado, ela sabe onde que ela quer. Inclusive, em 2020, ela rompeu, né, com esses antigos empresários que gerenciavam os negócios dela, a carreira dela, e ela assumiu o próprio gerenciamento da carreira. Então, isso mostra um perfil dominante aí. E, lógico, ela tem essa questão do comunicativo. E aí, quando a gente fala assim de bastidor, né, as redes sociais falam assim que nas festas tem algumas regrinhas, né, para participar das festas dela. E aí, nas festas, ela mesma, se ela vê alguém burlando uma das regras, ela mesma pede para sair. Não, e outra coisa, ela fala que convidado não convida. Ela já fala isso no próprio stories dela. Ela já deixa muito claro isso. Gente, é só um dominante para falar uma coisa dessa. Entende? E acaba se tornando polêmica. Por isso que a gente falou que ela é polêmica, né? Por essas questões. Porque ela fala mesmo sem medo. Ela fala. E aí ela usa dessa dominância para se posicionar também no mercado. Porque assim, eu sou isso. Ela sabe onde quer chegar, né? O dominante, ele não se importa com o que o outro vai pensar muito. Na verdade, ele às vezes nem se importa muito com o outro. Ele quer saber do quê? O que eu vou ganhar com isso? Objetivo, o que é isso? né? Qual é o objetivo disso? Mas ela também tem traços de influência, que são as conexões. Ela gosta de relacionamento. Ela gosta de ser reconhecida, de ser valorizada, por exemplo, os prêmios. Então, tudo isso é muito além do dinheiro, é reconhecimento social, reconhecimento pela sociedade ou pelo público que acompanha ela. Então, isso também o comunicativo busca isso. Então, também é uma característica do perfil da Anitta, esse lado influente, que influencia através da comunicação, através da fala, através do reconhecimento. E ela, como empreendedora, é muito aquilo que você falou sobre futebol, né, Patrícia? Ela usa o palco, ela usa da mídia como uma vitrine para que ela possa também empreender por trás disso, né? Exatamente. Exato, tem vários negócios. Por exemplo, ela fechou com a Uai, né, Music, né? Ela fechou com a Netflix, né? Tá aí para sair com a série, né, Anitta Made in Honório. Então, assim, tem muitos contratos business também, por trás, né? Que é com a Pepsi, com a se não estou enganado. Tá no Tem business muitos. aí para negócio, né? E aí usa da influência, como a gente falou, que a influência também é um negócio, usa da influência para gerar outros negócios. E aí isso também é uma condução que a gente orienta os empresários a usar da sua influência para gerar novas conexões. Porque o negócio não é uma caixinha fechada. O negócio em si é uma forma de você se conectar com outras pessoas para gerar novos negócios. O que eu mais vi, gente, em São Paulo foi conexões de negócios que não giravam R$1, tipo assim, não tinha troca de dinheiro, mas sim de influência. Isso aí. É a melhor surreal, coisa, né? surreal. Porque é aquilo que a gente falou lá no início. O financeiro é uma consequência daquilo que a gente gera como experiência, como nosso trabalho, como nossa influência. E o financeiro vai ser uma consequência, literalmente, daquilo que a gente está construindo. Minha gente, o nosso papo tá muito gostoso, né, Bruno? Tá maravilhoso. Tá findando. A gente ficava conversando aqui com a Patrícia, né? O tempo inteiro, porque ela trouxe várias experiências, contou várias coisas aqui pra gente. E assim, se você quiser saber um pouco mais da Patrícia, pode estar passando, Patrícia, o seu Instagram, pra galera te seguir. O meu Instagram é @patriciavitoria.oficial. Pode entrar lá. Eu faço questão de responder, sabe? As pessoas podem mandar direct. Fala que assistiu aqui o podcast, que eu vou ter o prazer de estar recebendo vocês lá. Inclusive no meu escritório, pode ficar à vontade. Isso, com certeza. Não, já vai deixar agendado com hoje certeza. aqui. Tá, ó, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Nesse primeiro episódio do Vida Business. E tá vindo muitas novidades por aí. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, tá?
E Bruno, pode deixar o recadinho pra galera pra gente finalizar. Eu quero agradecer, é o primeiro de muitos, é um projeto incrível que a gente está fazendo aí para vocês, para que vocês tenham um ponto inicial, uma pessoa a se inspirar. Pra gente aqui hoje, como apresentadores e entrevistadores, tá sendo uma experiência incrível, tenham certeza disso. E ter a Patrícia como nossa primeira convidada é um grande privilégio. Muito obrigado, minha gente, e até a próxima.